Olá, nesta edição, o Direito Sem Fronteiras repercute o impacto dos resultados da Cúpula de Ação Climática, realizada em Nova York, nos Estados Unidos, com líderes e representações mundiais. Mas antes, vamos relembrar os melhores momentos do evento. Num discurso emocionante, a sueca Greta Thunberg declarou ao mundo que os jovens têm força para pressionar os governantes por mudanças. A ativista ambiental falou na abertura da Cúpula do Clima na ONU, em setembro, em Nova York. O painel contou também com a presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A Cúpula de Ação Climática das Nações Unidas foi concluída com mais êxitos do que fracassos. Mais de 60 nações anunciaram que estão desenvolvendo planos ou já estão trabalhando para reduzir a emissão de gases do efeito estufa a praticamente zero. E prometeram reforçar as metas para combater o aquecimento global até o próximo ano. Índia, China e a União Europeia devem anunciar planos mais rígidos para cortar emissões de carbono em 2020. A Grécia quer eliminar o uso de carvão até 2028. Para debater o assunto, convidamos Fernando Luiz Carvalho Dantas, advogado, especialista em direito ambiental, e Saulo Rodrigues Filho, professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. É possível agora, depois dessa reunião, nós podemos dizer que o Acordo de Paris ganha um pouco mais de musculatura e boa vontade, não? Olha, Bob, é muito difícil se fazer um prognóstico em relação à possibilidade de sucesso do Acordo de Paris, na medida em que a gente ainda observa, infelizmente, diversas lideranças de países tão relevantes como os Estados Unidos que negaram a sua participação e o cumprimento, estabelecimento e cumprimento de metas desse acordo, que foi um acordo com metas voluntárias, né, chamadas contribuições nacionalmente determinadas, NDC em inglês, que cada país apresentou, e essa foi a forma, a arquitetura encontrada para viabilizar um acordo em Paris em 2015. Então, o Brasil tem lá suas metas voluntárias, pactuadas nacionalmente, e que agora encontram-se ameaçadas, por exemplo, pelo aumento do desmatamento na Amazônia, que voltou a crescer muito esse ano, e isso é uma ameaça ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Brasil, por exemplo. Perfeito. E vários outros países também vêm encontrando dificuldades. Então, eu não arriscaria um palpite otimista nesse momento quanto ao cumprimento desse acordo, infelizmente. Professor? Bob, segundo a opinião do professor Saulo, e existe uma dificuldade de coordenação entre as nações, internas e internamente, justamente para poder buscar o alcance desses indicadores e dessas metas. Então, é difícil você conseguir obter esses resultados de forma palpável e cravar uma opinião otimista, eu particularmente comungo da mesma opinião do professor Saulo, com relação a uma perspectiva um pouco menos alentadora com relação ao alcance disso. Então, eu não vejo assim, uma possibilidade de alcance justamente por uma falta de uma governança ambiental global um pouco mais consistente. É desejar que algo aconteça, no entanto, eu não tenho essa perspectiva tão otimista com relação a isso. Eu acho que nem os senhores e nem a Greta, a garota ativista mais eloquaz que nós temos hoje no momento. Recentemente prenderam até a Jane Fonda nos Estados Unidos. Foi. E a Jane revelou que ela foi para as ruas depois de ter ouvido o discurso da Greta. Exatamente. Nesta reunião do clima. Exato. Agora, em cima disso, é possível que a população possa forçar esses países a repensarem essas posições? Sem dúvida. Eu acho que a sociedade tem um papel muito importante nos desígnios da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, né? Então, acredito que a sociedade organizada, né, por meio de organizações da sociedade civil, né, esse ativismo em relação à agenda climática é muito importante para que haja pressão sobre governos em relação ao cumprimento dessas metas, em relação à implementação de políticas públicas que viabilizem o cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris. E no nosso caso, volto a dizer, infelizmente nós estamos vivendo um momento de retrocessos
na política ambiental e na política climática também. A Secretaria de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente foi extinta pelo atual governo. E assim como vários outros retrocessos poderiam ser citados na política ambiental, o Brasil é muito dependente desse controle do desmatamento para alcançar suas metas no Acordo de Paris. Cerca de 80% de redução das emissões pelo desmatamento são a parte central da proposta de meta brasileira encaminhada ao Acordo de Paris. Na medida que a gente está vendo uma reversão da tendência que começou em 2005 e foi até 2012, com uma redução de 80% do desmatamento na Amazônia, infelizmente nós estamos observando hoje uma reversão dessa tendência que seguramente irá levar a uma dificuldade muito maior para que o Brasil alcance suas metas do Acordo de Paris, né? Nós temos condição de atingir essas metas para os próximos 2, 3 anos ou persegui-las? Bob, eu não acredito que a gente esteja preparado até para poder buscar essas condições. Eu acho que, como dito aqui pelo professor Saulo, eu acho que o grande problema é essa perspectiva de desfazimento de um conjunto de políticas que estavam articuladas ao longo do tempo, vinham apresentando resultado, mas, sobretudo, um efeito de demonstração. Então, assim, é importante que haja não somente um engajamento, que eu acho uma coisa bacana, que haja uma juventude atuando e pressionando. Acho que o papel da juventude nisso é muito importante, mas que esse papel de buscar reivindicações pela pauta ambiental também seja ouvida pela liderança máxima, não somente do Brasil, mas de todos os países. Entendeu? Sobre isso, a Áustria, que é um governo de direita, né? O primeiro-ministro é um dos mais jovens hoje, 30 e poucos anos. Exato. E um pouco antes das eleições, ele convocou, foi ao parlamento, na verdade, e fez um chamamento para essa reflexão climática. Ou seja, isso independe de ideologia ou de campo doutrinário, vamos dizer assim. Sim. É uma questão do planeta, de saúde. Sem dúvida. Deveria estar dissociado de qualquer dissenso ideológico, né? Porque a ciência, o conhecimento científico, eu comecei a trabalhar com esse tema, Bob, há 25 anos, né, em pesquisa científica e educação superior sobre mudanças climáticas. Então, eu tenho acompanhado muito de perto a evolução do debate sobre a agenda climática, tanto em nível político, de ações multilaterais, como em nível de políticas públicas nacionais e também de conhecer o sistema climático, como que ele funciona, que ações humanas são relevantes para causar impacto sobre o sistema climático, e a ciência é muito clara sobre isso. Não há mais dissenso científico sobre isso. A ação humana ela é significativa, ela é relevante para alterar o equilíbrio do sistema climático. No entanto, por razões ideológicas, algumas lideranças políticas no mundo hoje estão questionando as evidências científicas em desrespeito ao conhecimento que nós acumulamos ao longo de todos esses anos. Então, é muito triste verificar isso, que muitas vezes, parece ser o caso aqui no Brasil, as questões ideológicas e mesmo de interesse sobre determinados setores da economia estejam ofuscando uma evidência tão clara que é a necessidade de maior conservação das florestas devido ao serviço ecossistêmico prestado à sociedade, controle, regulação do regime de chuvas de todo o país depende da conservação da floresta amazônica. Rios voadores e tal. Exatamente. Tá. E não só a Amazônia, o Cerrado também. Sim. Então, assim, eu acho que pelo fato do governo da Áustria estar inserido num contexto europeu, onde essas questões científicas já não fazem parte de um debate sério, né? Elas estão aceitas e assimiladas pela sociedade europeia como um todo, nem mesmo um governo de direita lá é capaz de questionar isso. E para acrescentar, nós temos também a França, que é um governo de direita. O Macron é um governo de direita, liberal, tá certo? Vem do sistema financeiro. A Alemanha de centro-direita e todo mundo usando a bandeira de um planeta mais saudável. E eu pergunto, por que o Brasil não participou dessa reunião de Nova York? Olha, Bob, eu não consigo compreender esse tipo de omissão. O Brasil tem um papel protagonista, de protagonismo aqui no
nesse campo ambiental que ele não pode relegar um terceiro plano. Esse posicionamento ideológico de negar essa pauta, de não se integrar, é basicamente você buscar um endereçamento de uma mensagem que não se alinha com a realidade, com os fatos. O Brasil é detentor um dos maiores ativos ambientais do planeta. Ele é relevantíssimo. A maior biodiversidade do mundo. Sem dúvida. Então, ele não deveria se abster de discutir com relevância todas essas questões e colocar, eventualmente, pautar aquilo que é importante. O Brasil, ele, na minha opinião, ele é credor do mundo em uma série de questões. Ele produz, com seus ativos ambientais, um conjunto de serviços ecossistêmicos que deveriam ser, eventualmente, colocados à mesa numa negociação. Então, acho que o papel do Brasil é estar à mesa discutindo em cada um dos encontros que ocorram no âmbito dessas convenções e desses comitês. Ou seja, perdemos a chance de marcarmos uma posição para o mundo todo, uma posição mais equilibrada em relação à sustentabilidade. O Brasil não perde chance de perder chances, né? Então, infelizmente. Que impacto econômico isso pode ter para a nossa situação aqui financeira, que é uma situação difícil, uma dívida pública alta, chegando a 80% do PIB, e dependentes que somos do agronegócio? Sim. Mas eu quero essa resposta no segundo bloco. Perfeito. A gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre os resultados da Cúpula do Clima. Nós estávamos conversando no primeiro bloco e eu perguntei ao professor sobre os impactos econômicos de uma postura um pouco mais relaxada do Brasil diante dessa exigência global por controle climático. Qual é a sua opinião sobre o que deve acontecer com nossas exportações, com nossos selos, os produtos que não são protegidos? Muito bem, Bob. A gente espera que o governo brasileiro reflita, né, sobre as posições que vêm sendo tomadas em relação à agenda ambiental e à agenda climática, no sentido de rever essa posição, né, muito refratária ao conhecimento científico, muito refratária às evidências de impactos relevantes do sistema climático, trazendo secas prolongadas, inundações, prejuízos econômicos muito grandes. Isso é um ponto, né, que a gente vê a necessidade e espera que realmente haja uma reversão dessa tendência que se mostrou a partir do início desse novo governo. Mas que o prejuízo econômico dessa postura refratária do governo brasileiro é muito claro, né, porque hoje os mercados internacionais são regulados por alguns fundamentos que não podem ser, de forma alguma, negligenciados, como, por exemplo, a conservação ambiental, né? A necessidade de políticas que assegurem a preservação do meio ambiente para o bem de todos, não só da comunidade internacional, mas também do Brasil. O Brasil depende muito dessa conservação ambiental para que o agronegócio seja competitivo, continue sendo competitivo. Esse acordo com a União Europeia pode sofrer um revés? Pode. Estamos sofrendo ameaças de vários países europeus, especialmente da França, mas a Finlândia, né? A Finlândia também se colocou firme sobre isso, né? De que se não houver um controle sobre o processo de devastação da Amazônia, produtos brasileiros serão boicotados por empresas desses países e também o acordo Mercosul-União Europeia se encontra ameaçado em função disso. Evidentemente que o resultado econômico do agronegócio impacta positivo ou negativamente no PIB. E o que o Brasil mais precisa hoje é subir a sua produção interna, né? Do ponto de vista desses produtores, o senhor vê como possível o engajamento dos produtores, mesmo que o governo não lidere esta campanha, esses produtores sentindo a necessidade de tomarem atitudes mais, digamos, sustentáveis?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Inclusive, a ministra da Agricultura, ela tem sido uma agente importante nessa negociação das posições brasileiras na política ambiental para justamente assegurar o mercado internacional do agronegócio brasileiro, né? Então, a preocupação dela tem sido justamente essa, de não comprometer o mercado que o Brasil já dispõe, né, devido às políticas ambientais retrógradas que estão sendo implementadas no país. E mais do que a questão ambiental, Bob, existe uma outra questão muito sensível também na comunidade internacional, que é a questão dos povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, né? O cacique Raoni foi candidato agora e quase foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz. Ele era um dos favoritos ao Prêmio Nobel da Paz, justamente por ter sido questionado, enfim, agredido na sua liderança reconhecida, né, junto às comunidades indígenas do Brasil. Isso pega muito mal lá fora, para o governo brasileiro e para a sociedade brasileira. O Raoni é um líder já há bastante tempo e reconhecido no mundo todo. Você acredita que essa participação dele no cenário internacional possa colaborar de maneira definitiva para novas posturas brasileiras? O Brasil sempre foi muito sensível à participação da comunidade internacional nas políticas ambientais, né? Então, a gente observa isso ao longo da história. A conservação da Amazônia se tornou um elemento chave das discussões internacionais sobre o meio ambiente, mas também a questão indígena, né? Também a questão dos povos tradicionais, porque eles são os melhores, a melhor salvaguarda para a conservação dos territórios brasileiros intocados, é justamente onde há territórios reconhecidos, áreas demarcadas de povos indígenas. Eles cuidam muito bem da conservação dos seus territórios. Então, soma-se ao retrocesso de políticas ambientais que estão sendo desconstruídas no governo atual, o fato também de não se reconhecer a necessidade de dar continuidade à política de demarcação de terras indígenas no país. Perfeito. Tudo isso conspira contra o país perante a comunidade internacional, que é muito sensível a esses temas, e a gente pode sim sofrer retaliações comerciais. Perfeito. Eu quero fazer uma provocação aqui em relação à parte mineral dessas terras indígenas, né? O Brasil passa por uma situação econômica e financeira bastante delicada hoje e com riquezas no subsolo. Eu pergunto, como obter essas riquezas, transformar essas riquezas em capital, em ativos, sem prejudicar as comunidades tradicionais? Olha, Bob, isso é um desafio bastante grande. É inegável que as informações que se tenham com relação à riqueza mineral na Amazônia, no subsolo da Amazônia, é algo que ativa, que aguça a cobiça de muitos interesses. Isso aí realmente é um fato. Desenvolver atividades minerárias na floresta é algo que realmente não me parece ser algo trivial, não é uma discussão tranquila. Mas é possível? Olha, de forma sustentável, a mineração e sustentabilidade é algo que particularmente eu não consigo colocar dentro de uma mesma sentença. Mas existe desenvolvimento sem mineração? Olha, existe o desenvolvimento, assim, o desenvolvimento material, sim, o desenvolvimento com a conservação, muitas vezes é algo que é difícil conciliar. No entanto, eu não ouvido a necessidade de se buscar soluções. A tecnologia existe para isso, né? De maneira a minimizar esses efeitos, mas eu reitero a minha posição de um certo ceticismo da combinação dessas duas atividades, ou que se mude o padrão tecnológico da exploração, a exploração mineral, de maneira a compatibilizar de uma forma bastante preocupada com o meio ambiente. Eu tenho minhas reservas, pelo menos na abrangência dessa exploração mineral. Tem que ser uma coisa muito bem coordenada. Professor? Eu trabalhei muitos anos com esse tema, Bob, no Centro de Tecnologia Mineral, lá no Rio de Janeiro. Eu fui pesquisador desse instituto de pesquisa nessa área há muitos anos, quase 20 anos. Então, eu entendo bastante bem a complexidade envolvida nessa discussão sobre mineração, meio ambiente, sustentabilidade, especialmente na questão do garimpo na Amazônia,
que é uma atividade de mineração informal, desregulada, descontrolada e que produz impactos avassaladores sobre os rios, contaminação por mercúrio, invasão de terras indígenas. Então, o desafio brasileiro na questão da mineração passa pela estabilidade das barragens das grandes mineradoras de ferro em Minas Gerais. Para começar por aí, né? A gente viu esse problema muito de perto, com Brumadinho, com Mariana, né, na Samarco, lá da Vale. E trata-se de uma questão fundamental, trabalhar pelo maior controle da estabilidade dessas barragens, monitoramento, fiscalização. Há que ser muito rigoroso quanto a isso, porque a gente viu o potencial de desastre que o rompimento de uma barragem dessa pode causar. Na Amazônia, o desafio também passa por isso, porque há barragens imensas lá também, de grandes empresas, mas a principal atividade mineral na Amazônia chama-se garimpo de ouro. E isso é ilegal. É ilegal, é informal, é feito de forma descontrolada e pode produzir impactos ambientais irreversíveis, né? Como fazer para exploração do ouro ou de outros minérios de uma maneira mais disciplinada, com uma boa performance de sustentabilidade? É preciso ter tecnologia, isso a gente tem, né? A gente tem um bom desenvolvimento tecnológico na área de mineração no Brasil. É preciso regulação, é preciso políticas públicas, instrumentos de fiscalização e controle eficientes, o que faltou no caso das barragens, né? É preciso que a Agência Nacional de Mineração esteja equipada em termos de recursos humanos, financeiros, para exercer essa atividade de controle e fiscalização. E é preciso que as empresas também, né? Também elas tenham o seu papel de exercer a atividade de forma mais responsável, né? Uma responsabilidade social e ambiental corporativa mais efetiva. E a gente viu que faltou isso. Compliance, né? De compliance, de conformidade com as normas estabelecidas nos padrões, né, de desempenho das empresas. O papel, a palavra-chave disso é a regulação, o Estado não exercendo necessariamente, mas que ele efetivamente ele controle essa atividade de maneira a mitigar os efeitos que são, no caso de garimpo, é inegável que os efeitos são deletérios. No caso da tragédia lá em Minas Gerais, tanto em Brumadinho quanto em Mariana, que lições que o governo pode ou deveria ter aprendido nesse episódio? Eu acho que o papel de fiscalização das atividades de mineração, eu digo, o governo, o Estado, ele tem um papel do poder de polícia, né, que a gente fala em sentido amplo, que é muito mal exercido, ou então é exercido de uma maneira muito pouco eficaz. E muitas vezes essa atuação na fiscalização e na definição de regras regulatórias acabam dando margem para um conjunto de arbítrios, e os efeitos regulatórios são reversos, acabam não funcionando muito bem. Então, a lição a ser tomada é melhorar os mecanismos de controle, exigir a conformidade das empresas em amplo espectro, que inclua também a questão socioambiental. Acho que é fundamental você engajar a população. Você vê, a população nessas cidades, ela adotava, abraçava a mina, muitas famílias trabalhavam nesses empreendimentos e, de repente, foram esses empreendimentos que ceifaram a vida de várias pessoas ali. Então, existe uma necessidade de modificação da estruturação da atividade do Estado enquanto regulador da atividade minerária e de uma maneira geral. No caso da cúpula do clima lá de Nova York, 87 grupos, os maiores grupos empresariais do mundo, multinacionais e tal, se comprometeram a se engajar nessa luta por mudanças climáticas ou por uma vida melhor aqui nesse planeta. De enfrentamento, né? De enfrentamento, a partir do dia seguinte ali, a reunião. Exato. O que as empresas brasileiras devem refletir sobre isso? Se o senhor fosse o consultor dessas empresas, que tipo de postura elas deveriam adotar? Então, eu já exerci essa atividade de consultoria também, Bob, para algumas empresas no Brasil. Nós temos no Brasil algumas lideranças empresariais conscientes do papel que o setor privado tem na implementação de ações de enfrentamento das mudanças climáticas. O Grupo Klabin é um grupo que está sempre à frente aí de discussões de vanguarda em termos de
realidade brasileira, né, do setor privado brasileiro e outras lideranças empresariais, né, que reconhecem a importância, o papel estratégico da questão climática no desenvolvimento das nações e das próprias empresas. O mercado consumidor das empresas hoje está muito atento às ações que as empresas implementam quanto à questão das emissões, da responsabilidade socioambiental, etc. Então, eu vejo que essas lideranças que você citou, de âmbito internacional, já estão mais conscientes e mais seguras de que não tem volta. O caminho é esse mesmo: reduzir emissões, energias renováveis, né? Respeito a povos e comunidades tradicionais, conservação de florestas, para que a gente tenha um futuro mais digno, né? Para que as pessoas combatam a pobreza, o combate à desigualdade. Esse tema não pode ser ideologizado. É uma questão de desenvolvimento sustentável. É necessário maior inclusão social, redistribuição de renda, né? Combate à pobreza. Isso não é bandeira de partido político de esquerda ou de direita, não deveria ser. Tanto é que o Prêmio Nobel de Economia foi concedido justamente a 3 autores que trabalharam na questão do combate à pobreza, né? O pensamento econômico reconhecendo que esse é um tema central, independente social, de ideologia, né? Social. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela divisão de conhecimento aqui. Eu que agradeço. Com toda a nossa gente. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.